Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Nós aqui mais uma vez para este momento, compartilhando aqui com o pessoal aí, tá? Já nós estamos aí no nosso 13º dia, gente, já. Você vê como o tempo passa, né? Deus tem nos dado a direção, Deus tem nos mostrado a direção, qual o caminho a seguir. Nestes tempos tão complicados, né? Que Deus venha nos trazer a realidade de quem nós somos, nos mostrar o caminho que devemos seguir e que nós sigamos este caminho sem medo, sabendo que Ele é o nosso Senhor, sabendo que Ele está conosco, nos protegendo, nos carregando, nos livrando de todo mal. Nós estamos aqui para mais um dia disso, falar do amor, clamar por um avivamento, que é este livro que nós estamos fazendo aqui, Avivamento Verdadeiro, nosso 13º dia, e lá está escrito assim, 13º dia, Deus quer um avivamento espiritual, Deus anseia por um avivamento espiritual, amém? Dá mais um tempinho, 4 horas agora, né? Para a gente poder compartilhar, e hoje também é um dia muito especial, onde a Igreja do Nazareno, se você viu alguns compartilhamentos que eu fiz aí na página do Nazareno, no meu perfil ali do Face, a respeito do que a Igreja do Nazareno comemora hoje. Hoje nós comemoramos o dia de Pentecostes, gente. Um dia muito importante, o dia de Pentecostes, né? Para que nós possamos entender, Pentecostes, por si só dizendo, não foi o dia que o Espírito Santo desceu. Tanto que a Bíblia diz, no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa, já que foi definida lá no Antigo Testamento, amém? Onde eles seguiam, porque lá no Antigo Testamento existiam 3 festas muito importantes, né? A festa Páscoa, que é a saída do povo do Egito, certo? 50 dias após da Páscoa, eles já festejavam o dia da colheita, no caso conhecido como dia de Pentecostes. Olha só que interessante, né? E essas 2 festas, a Páscoa e a festa das colheitas, que no caso seria a festa de Pentecostes, nós comemoramos, os cristãos comemoram, certo? Ainda tem mais uma festa, que é a terceira festa, a festa dos tabernáculos e das cabanas. E hoje nós, da Igreja do Nazareno, teve uma programação toda especial, a Igreja do Nazareno da América, aqui, né? Nossa América Latina, festejou, fez um culto especial a respeito do dia de Pentecostes. Quem quiser dar uma olhadinha aí na página da Igreja do Nazareno de Penápolis, nós compartilhamos o link. De hora em hora eles estão transmitindo esse culto que foi feito, que começou no período da manhã. Paz, Dona Olímpia, tudo bem? Paz do Senhor. E, cara, foi um culto, eu assisti, foi um culto maravilhoso. Eu ouvi, quer dizer, eu não cheguei a assistir, porque eu estava fazendo outra coisa, então eu coloquei o fone de ouvido, né? E fiquei ouvindo toda a celebração. Foi maravilhosa, certo? Daqui a pouco eu vou assisti-la. Gente, que coisa maravilhosa. E hoje, nós ansiamos por esse dia, para que hoje, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo venha sobre a sua igreja e traga um avivamento verdadeiro. Clamamos, faça de novo, Senhor. Faça mais uma vez, em nome de Jesus, nós clamamos. Então hoje nós comemoramos, né, o dia de Pentecostes. A Igreja do Nazareno, num todo, comemora o dia de Pentecostes. Amém? E o dia de Pentecostes para nós, no Novo Testamento marca o dia que o Espírito Santo desce, que o Espírito Santo vem sobre nós. Amém? Um dia muito especial, um dia de festa, um dia de celebração, um dia que nós devemos nos alegrar
no Senhor. Amém? Então é isso. Vamos começar o dia de hoje adorando e louvando ao Senhor. Talvez você não conheça essa música, mas ela fala muito do dia de hoje, da comemoração do dia de Pentecostes. Amém? A atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui. Flua, Senhor, flua neste lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei para encontrar Teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, Te desejamos. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra. Milagres podem existir, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui. Flua em nós, flua neste lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti chegarei para encontrar Teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, Te desejamos. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra. Flua neste lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei para encontrar Teu amor que nos envolve. Queremos a Tua presença, ó Espírito Santo de Deus. Traga-nos sobre nós a luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus e Salvador, Senhor. Sabemos que Tu já estás aqui em nós, sobre nós. Faz de novo, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai. Transforma a Tua igreja, vem com o poder, vem com Seu avivamento, Senhor. Ansiamos e clamamos por Ti, Deus. Ansiamos e clamamos por Ti, Senhor. Envolva cada um de nós nessa atmosfera. Flua neste lugar, transborda Teu amor que nos envolve.
a ti me achegarei para encontrar teu amor que nos envolve. Paz, dona Carminha, meu sogrão tá aí. Bom, estamos nós aqui, fala só mais uma vez, tá? Hoje nós comemoramos no dia 31 de maio, 50 dias após a Páscoa, nós comemoramos o dia de Pentecostes. Para nós um dia muito importante, né? Pentecostes não é, tá? Ele não é exatamente a descida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o poder que Jesus prometeu aos apóstolos, foi no dia de Pentecostes que aconteceu. Pentecoste, como nós sabemos, é uma festa que é comemorada 50 dias após a Páscoa, amém? E 7 dias, e o mais interessante é que 7 dias após a ascensão de Cristo ao céu, quando Cristo retorna ao céu, e ele fala, ó, vai para lá, vai para Jerusalém, fique esperando o poder que virá do alto. E no dia de Pentecostes acontece. Para nós fica marcado Pentecostes coincidia no Novo Testamento, mas ela é uma festa hebraica, né, que já vem há muito tempo, é uma festa que acontecia lá no Antigo Testamento. Se nós formos buscar no Antigo Testamento, ela está lá, tá bom? Você vai encontrar ela, se eu não me engano, em Êxodo ali, Êxodo 14, né? Deus fala com Moisés a respeito dessa festa, que são 3 festas que eles comemoram lá no Antigo Testamento, que é a festa da Páscoa, que é dos pães ázimos, né, que é a partida deles, a saída deles do Egito. A segunda é a festa da colheita, no caso a festa de Pentecostes, e a terceira, a festa dos tabernáculos. Para nós cristãos, nós adotamos as 2 festas, né? A festa da Páscoa, que é a passagem, Páscoa significa passagem, e a festa da colheita, no caso, Pentecostes, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, é só dar uma olhadinha lá em Êxodo, dá uma lidinha em Êxodo. Em Levítico também tem muita informação a respeito de Pentecostes, para que nós possamos entender exatamente o que é. Mas naquele dia, no dia de Pentecostes, houve um grande avivamento. É isso que é importante. Houve um grande avivamento. Nós precisamos reviver isso. Nós precisamos clamar a Deus que Ele faça novamente esse novo avivamento, esse grande avivamento, que esse poder venha sobre nós e sejamos elucidados novamente sobre o Evangelho e sobre o Cristo, o Messias, o nosso Senhor. Vamos entrar aqui hoje no 13º dia. Uma coisa que eu achei muito interessante hoje que o pastor Marcos falou foi exatamente, gente, não precisa fazer jejum, tá? Não é necessário, nós fizemos jejum há pouco tempo. Se você sentiu no seu coração a necessidade de jejuar durante esses 40 dias, faça sim, porque há um propósito nisso. Faça esses dias de jejum, amém? Se não, acompanhe, porque isso aqui é crescimento. Ore, certo? Faça um sacrifício, sei lá, ore bastante, para que esse Espírito desça sobre nós como um poderoso avivamento, amém? Compartilhe, fala com pessoas o que está acontecendo, o tanto que você tem aprendido através disso, porque de repente nós estamos aprendendo, de repente não é certo que nós estamos aprendendo com isso. São 13 dias já, gente, e é um conteúdo magnífico, coisas que foram faladas pra gente e através do Espírito Santo, que até eu mesmo me surpreendo quando eu falo, porque nada disso é preparado, né? Eu faço um estudo, sim, em cima disso aqui, um pequeno estudo, uma leitura, e dou uma lida na Bíblia e faço todo né? Vou me entendendo com a Bíblia aqui, certo? E vou falando com vocês aquilo que o Espírito Santo vem trazendo para mim, trazendo ao meu espírito, trazendo à minha alma e confirmando aquilo que Deus quer falar conosco nesses dias, tá bom? Então vamos lá. 13º dia de 40, Deus quer um avivamento espiritual, Deus anseia por um avivamento espiritual, Deus deseja esse avivamento espiritual para que sua igreja cresça, para que sua igreja cresça em entendimento e na palavra, para que sua igreja viva um verdadeiro evangelho, a sua igreja viva uma verdadeira comunhão com Cristo Jesus, o nosso Senhor, e com Ele, com o nosso Deus, entendendo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são 3 pessoas, mas são uma pessoa, certo? Tanto que você ouve Deus,
o Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus. Olha só essas colocações. O Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus. Isso significa, todos são deles. Quando nós fazemos o Casados para Sempre, não sei se você lembra dessa colocação, é colocado assim, a Camila do Carlos, o Carlos da Camila. Isso nos torna uma pessoa. Amém? Eu estou jejuando, isso aí, dona tia Carminha. Jejue mesmo. Jejue porque nós necessitamos disso. Amém? Nós necessitamos disso. Precisamos mostrar para nós, para a nossa carne e, de repente, para o nosso ego, o que nós realmente somos. Nós somos nada. E o jejum nos mostra que nós precisamos do poder de Deus, da ajuda de Deus e todo o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Jejue mesmo. Seja um exemplo. Obrigado, viu? Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 24. Aqui é Jesus falando da ressurreição, certo? Da ressurreição de Cristo. Aqui é Paulo falando da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos crentes, daquilo que virá, praticamente aqui é um caso de escatologia, né? Nós vamos ler aqui, você vai entender o que eu estou dizendo. 24, então lá, 1 Coríntios, capítulo 15, verso número 24. Nós vamos ler até o 28. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 28. Verso 24 começa dizendo assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Isso aqui ele está falando do domínio, autoridade e poder do inimigo aqui na terra, amém? 25. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Aqui está falando de toda a parte do que virá, do final dos tempos, o que vai acontecer no final dos tempos, certo? Jesus reinará por 1000 anos. Cara, maravilhoso. E ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isso já é fato consumado. Hoje eu estava, depois eu falo, mas vamos continuar aqui. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Certo? O último inimigo a ser destruído é a morte. 27. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Jesus. Ora, quando se diz que tudo foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Então, Deus deu poder a Cristo e falou, tudo está subjugado a você. Mas eu ainda continuo sendo Deus. 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, tudo estiver entregue, pronto, preparado, então o próprio Filho, o Filho de Deus, Jesus o Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Amém? Olha só. Aqui nós estamos falando do quê? É Jesus Cristo vindo como rei, dominando sobre a terra, acabando com todos os inimigos, acabando com todas as hostes celestiais, tudo aquilo que tenta nos matar, destruindo a morte, certo? E logo após isso entregando ao Deus Pai Todo-Poderoso esse reino, que tudo subjugou a Jesus Cristo e aí Jesus Cristo entrega nas mãos do Senhor. Ele sendo Filho de Deus, um com Deus, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós, um com Deus, acabam se tornando uma pessoa. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. Então ele fala dessa ressurreição. Em Efésios, vamos ler também Efésios capítulo 5, versos 25 e 27, a carta aos Efésios diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e incorruptível. Aqui nós vemos, na carta de Efésios, direcionando para o casamento, direcionando para o cônjuge, mas aqui nós entendemos o que é a igreja, como a igreja deve se comportar, certo? Se nós formos buscar lá em Efésios, vamos lá em Efésios capítulo 5, a carta ali de Paulo a Efésios, capítulo 5, versos de número 25 a 27. Olha lá. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
a fim de santificar e a purificar para a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e corruptível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Aqui ele fala, é uma instrução para os maridos, mas se você for buscar amar a igreja assim como Cristo a amou. Nós devemos amar a Cristo. Nós devemos amar a igreja como Cristo nos amou. Nós devemos amar a esposa como Cristo nos amou. Isso mostra como Ele ama a igreja de Cristo. Ele nos instrui, nos ensinando aqui através desse texto como Ele amou a igreja e como nós devemos nos comportar puro, sem mancha e incorruptível, para o dia do casamento do Cordeiro. Amém? Para o dia da borda do Cordeiro. Deus é soberano e tem tudo sob o seu controle. Olha só, que é as anotações do Edson Queiroz. Deus é soberano e tem tudo sob o seu controle. A Bíblia afirma que em Cristo tudo subsiste. Em Cristo tudo subsiste, em Cristo tudo é feito, em Cristo tudo permanece. O que significa que todo o universo está apoiado e funcionando em Jesus Cristo. Entendeu? Jesus Cristo é o centro. Como eu disse ontem, a pedra angular, a pedra da esquina. Todos aqueles que estão firmados nessa rocha estarão preparados para o dia das bodas do Cordeiro. Estarão prontos para toda luta, para toda batalha e para toda vitória. Por isso que Deus anseia por um avivamento na igreja de Cristo. Por isso que Deus deseja um avivamento espiritual. Para que nós, não somente nós, de repente nós precisamos disso sim, e precisamos muito dessa luz, dessa elucidação da palavra. De repente nós conhecemos muita coisa a respeito da palavra de Deus, mas estamos vivendo só o que nós conhecemos. Nós não buscamos nos aprofundar. De repente o Espírito Santo não está tão assim dentro de nós, trabalhando em nós, e nós simplesmente estamos tirando palavras de experiências. Não. Nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos entrar neste mundo, entrar neste universo que é Cristo e viver este universo que é Cristo e ser transformados por Cristo e em Cristo. Amém? Precisamos que venha um avivamento espiritual, que esse poder do Espírito Santo desça sobre nós, transformando completamente a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de ver as coisas, de falar. As pessoas precisam ver em nós a imagem de Cristo, através deste poder que emana do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos ter o cheiro de Cristo. As pessoas têm que olhar para a gente e se sentirem incomodadas a ponto de perguntar o que está acontecendo. A ponto de perguntar que alegria é essa, que felicidade é essa. Eu quero isso para mim. E aí que está, essa luz incomoda as trevas. Amém? Nós precisamos incomodar as trevas aonde nós chegarmos. Precisamos ser o sal que traz sabor. Não sermos o mesmo sal que o mundo é, sem gosto, insosso, que não serve para nada. Amém? Dentro deste domínio de Deus, há um plano escatológico, ou seja, Deus criou tudo com um propósito e está dirigindo tudo para este fim. Então, se você pega a Bíblia, tá lá. Você pega aqui os evangelhos, você pega as cartas, muitas cartas citam o final dos tempos, muitas cartas citam o que vai acontecer. Se nós prestarmos atenção nisso, você vai falar, nossa, mas muitas coisas vêm acontecendo, sim. Mas nós precisamos de uma coisa, o despertar do Espírito Santo. Talvez as pessoas vão falar para mim, nossa, mas Carlos, isso aí que você está falando está fora. Não, gente, nós precisamos entender que de repente nós como igreja, tá? Nós como participantes do corpo, de repente nós estamos tão desligados dele, certo? Vivendo uma religiosidade, vivendo aquilo que não é o Evangelho de Cristo, vivendo aquilo que não é os planos de Deus, mas Ele tem tudo isso colocado diante dele, tudo isso está preparado para um propósito e nós precisamos nos enquadrar nesse propósito. Uma das coisas que nós precisamos nos atentar é, tudo que nós fazemos está de acordo com a vontade de Deus? Tudo que nós buscamos, você tem perguntado para Deus, Deus, isso é a tua vontade? Faça em mim a tua vontade, cumpre em mim a tua vontade.
Volto a repetir, Jesus Cristo, naquele momento no Getsemane, ele pede para passar dele aquele cálice, para que, se possível, aquele cálice fosse afastado. Mas logo depois ele mostra, olha, esse aqui é o meu lado humano, agora esse é o meu lado servo. Esse é o lado que eu vim cumprir. Mas, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Claro, nós queremos coisas, nós ansiamos por coisas, mas de repente essas coisas nos afastam do Senhor. Amém? Precisamos buscar o fundo, a fundo, e viver ligados, completamente ligados, entrelaçados em Cristo Jesus, para que isso nos torne uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa cada vez mais santa, uma pessoa cada vez mais sensível à palavra de Deus. Amém? E dessa forma nós não seremos sensíveis ao pecado, aos embuste do inimigo, aos ataques do inimigo, a toda a tribulação que vem sobre nós. Estaremos firmes e firmados na rocha que é Cristo. Nós não construiremos a nossa casa, a nossa presença, nós não construiremos a nossa vida em cima de areia, mas em cima da rocha que é Cristo. Pode vir tempestade, pode vir vento e ela não se abalará, porque Cristo é a rocha. Tudo subsiste na mão dele e ele segura pela mão dele. Isso é uma promessa, tá, gente? Isso é uma promessa dele, porque ele disse, estarei com vocês todos os dias. Lembra que ele fala para os apóstolos? Ele fala para os apóstolos aquilo, mas ele fala aquilo e os apóstolos passam isso adiante, dizendo, faça a obra do Senhor, que ele estará com vocês todos os dias das suas vidas. Sim. Uma das coisas daquele salmo que diz, se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque ali o salmista sabia que Deus estava com ele em todo o tempo. Nós precisamos saber que Deus tem um plano e um projeto. E esse projeto não vai mudar. Ele vai acontecer. Amém? Vamos seguir? Deus não revelou todos os detalhes do seu plano. Apenas algumas facetas para que nós, que o seguimos, vivamos pela fé. Então ele nos mostra várias coisas para que nós, que cremos nele, vivamos pela fé das promessas, pela fé das profecias, pela fé dos milagres. Então ele nos traz muitas coisas. Deus não nos mostra tudo, não nos revela tudo. Muitas das coisas vão ser ditas para nós em parábolas. Muitas das coisas nós não entenderemos claramente, mas crendo e sabendo que ele é Deus, nós não precisamos entender, nós precisamos fazer. Aquela música do Juliano Som, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Eu não compreendo o que Deus quer para mim, eu não entendo, mas eu creio nele e sei que o que ele deseja para mim e para você é perfeito, é real, é agradável, é a vontade dele. E se nós estivermos vivendo a vontade de Cristo, venceremos, isso eu tenho certeza, estaremos com ele no dia. Amém? Dentre as revelações de Deus, temos algumas referentes ao final dos tempos. O texto acima, o primeiro texto que nós lemos lá de 1 Coríntios, o texto acima afirma que virá o fim quando Cristo entregar o reino a Deus, o Pai. Notem bem que Cristo está construindo um reino. Cristo vem, constrói esse reino, ele prepara esse reino. Jesus Cristo agora é rei, ele faz tudo para que esse reino trabalhe da forma correta. E este propósito nunca poderá ser abalado ou obstruído pelo império do mal. Ao contrário, vidas estão sendo resgatadas deste império e transportadas para o reino de Deus. E olha só a importância de cada vida. Muitas dessas pessoas que você deve ter conhecido na sua caminhada com Cristo, muitas pessoas que hoje você fala, meu Deus, como Deus trabalhou e mudou essa pessoa. Eu conheço várias. Eu conheço um aqui, ó, que Deus me mudou em muitas coisas, Deus melhorou em muitas coisas, tanto que tem hora que eu me sinto fora de sintonia deste mundo. Sério. Eu falo, às vezes eu olho para algumas situações e penso no Carlos de antes e falo que por que eu deixo isso acontecer hoje? Se fosse o Carlos de antes, eu tinha usado as forças do meu braço. Teria tomado as atitudes, de repente, fora do tempo, porque eu era uma pessoa muito difícil e muito dura, certo? Nada escapava de mim. Se eu falasse isso aqui é colorido, isso é branco, mas o nego falasse não, isso é preto, eu ia falar é branco, ia convencer a pessoa que era branca e ela ia aceitar aquilo lá e andar com aquilo como se aquilo fosse branco e na realidade era preto. Eu não perdi uma discussão.
não levava desaforo para casa. E Deus me mudou. Hoje, de repente, eu sou muito passivo. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas como o Carlos é passivo em determinadas situações? Mas eu tenho que ser. Porque eu vejo isso, eu vejo o que Deus me fez na minha vida e penso, será que é assim que eu tenho que me comportar? E sempre Deus me testifica. Mas eu tenho certeza que o dia que ele precisar que o Carlos tenha aquelas atitudes de antes, ele vai usar também, mas da forma correta. Portanto, quanto mais a igreja for efetiva na obra missionária, a obra de levar a palavra de Deus, o que nós viemos falando há muito tempo, mais vidas serão libertas do domínio das trevas e do reino, e o reino estará sendo completado na terra. Olha só, a partir do momento que nós nos tornarmos aquilo que Deus preparou para nós, nós pode ter certeza, tudo vai acontecer do jeito que Ele planejou, do jeito que Ele criou. Nada vai sair do trilho que Deus planejou. Aquilo que Deus projetou vai acontecer, no tempo e na hora certa. Nada vai mudar. O inimigo não conseguirá parar essa obra. O inimigo não conseguirá destruir as pessoas que estão preparadas para essa obra. Ao contrário, Deus vai arrancar dele e vai transformar pessoas através da sua e da minha vida, através da nossa vida, através da nossa igreja, através dos nossos trabalhos que a igreja faz. Nós precisamos acordar para algumas coisas na igreja, nós precisamos acordar para os ministérios que a igreja necessita, tá? Para que nós possamos trabalhar e ali nós vencermos as hostes do mal. Amém? E atingir aquelas pessoas que nós precisamos trazer de lá. Eu tenho certeza que Deus tem preparado uma obra completa para mim e para você, para que nós possamos continuar a regar as obras que Ele já começou e assim o Espírito Santo concluir tudo aquilo que Ele já projetou para cada pessoa. Amém? Pensa em você hoje. Se não fosse Deus na sua vida, se não fosse alguém orando por você há um tempo atrás, para que você viesse a Cristo, o que seria de você hoje? Amém? Pensa nisso. Depois você responde aí entre você e Deus e o Espírito Santo. E peça para Ele poder e força para agir no momento certo. Como eu disse, eu não tenho tanto, eu não consigo falar com as pessoas, eu não consigo levar a mensagem de Cristo. Uma das coisas que Deus nos deu foi a oração. Muitas pessoas não falam diretamente, mas oram por vidas, oram por pessoas. E quando você vê essa pessoa, você chega na igreja, aí você olha nela, nossa, mas quem será que falou com ela? Não, foi a sua oração, foi o seu joelho dobrado. Foi o tempo que você chorou diante de Deus para que aquela vida se achegasse ao Senhor. Continue fazendo isso, em nome de Jesus, e Deus acrescentará mais almas e vidas na tua vida. E seja contente por isso. O avivamento espiritual fortalecerá a igreja neste propósito divino. E esse avivamento que vai acontecer em nós, através da vontade de Deus, através do derramado do Espírito Santo, através do trabalhar e do agir do Espírito Santo, que já habita em nós, gente, você tem noção que esse avivamento pode fazer? O que um avivamento pessoal, o que um avivamento em mim, um avivamento em você, só em você pode fazer? De repente o Carlos está aqui falando de tudo isso, mas não vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Imagine esse avivamento acontecendo na tua vida. E você levando esse avivamento para fora, vai me atingir, vai atingir todas as pessoas. Nós vamos acordar para uma realidade e levar a vontade de Deus para as ruas, para todos os cantos das nossas cidades. Amém? E como eu disse ontem, prostíbulos serão fechados, bares, botecos serão fechados. Meu Deus, os caras vão querer matar nós. E cara, vai mudar tudo. Amém? Nós temos que buscar isso, nós temos que buscar nos arrepender, buscar nos dobrar a Deus para que isso aconteça urgente. É urgente. Outra parte deste processo é que a igreja, que é a manifestação visível do reino, é chamada de a noiva de Cristo. Eu e você, nós somos a noiva de Cristo. Você recebe isso em nome de Jesus? Você crê na sua salvação, então você é a noiva de Cristo. E no segundo texto acima, a palavra afirma como ela deve estar preparada para aquele dia especial que a Bíblia chama de o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Amém? Esse texto acima é o texto de Efésios 5, capítulo 25, versos de 25 a 27. Olha só, ele fez algumas anotações a respeito de do texto. Ó. Primeira anotação ali sobre Efésios 5, tá? Versos de 25 a 27.
é uma noiva amada por Cristo. Assim como Cristo amou a igreja. Então nós vamos lá, ó. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Amém? Vamos ver aqui, vamos entender. Apesar das falhas dos homens, a igreja é amada por Cristo. A graça de Deus é tremenda. Ela sempre dá uma segunda chance, mostrando o seu amor e perdão. Quantas vezes, né? A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar, nada. Isso ele diz, altura, profundidade, nada pode nos separar. Apesar que há uma coisa que nos separa, o pecado. O pecado ainda separa o homem de Deus. Mas depois que nós recebemos o agir do Espírito Santo, a transformação, aí nada mais nos separa. Porque aí nós somos chamados filhos enxertados na videira, que é Cristo Jesus, co-herdeiro com aquele que foi gerado, com o primogênito, com Cristo, com o Messias revelado, em nome de Jesus. Aí nada nos separa. Aí ele te agarra com força, com garras de leão, né? Várias vezes nós cantamos músicas que ele nos agarra com força, ele nos segura com força, porque é ele que nos busca, não somos nós, gente. Vamos tirar esse mito que, eu aceitei Jesus, que você aceitou nada, Jesus Cristo. Ele que te aceitou. Você é pecador. Você era sujo. Você era imundo. Você não queria Cristo. Não. A nossa carne não anseia por isso. A nossa carne, antes de Cristo nos trazer, de nos retirar das trevas para a sua maravilhosa luz e levar para o reino de Deus, cara, nós não queríamos isso. Nós procuramos Cristo para, de repente, Ele resolver algumas questões, alguns problemas, algumas coisas que estavam acontecendo na nossa vida, como muitos hoje buscam a Jesus Cristo nessas megas igrejas, a Cristo, para poder resolver problemas financeiros, de doença, de casamento, blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Eles não se arrependem depois que eles recebem a bênção, e recebem sim pela fé, mas depois que eles recebem essa bênção, eles esquecem de Cristo. Eles se afastam de Cristo, assim como os líderes dessas igrejas se afastaram de Cristo. Já não vou nem chamar isso de igreja, gente. Isso não é igreja. Isso é uma vergonha chamar essas pessoas que arrancam dinheiro, que extorquem dinheiro de pessoas, usando a mídia, usando uma forma midiática da Bíblia, usando a Bíblia completamente fora de contexto. Isso não é igreja. Não é igreja, gente. Vamos orar para que isso acabe, para que essas pessoas abram os olhos, para que esses líderes abram os olhos. Você imagina se esses grandes líderes dessas grandes igrejas pregassem Cristo de verdade, o arrependei-vos de verdade? Quantas pessoas seriam tocadas? Quantas pessoas seriam mudadas? Hoje o nosso Brasil seria tomado por cristãos. E você pode ter certeza, seria um grande avivamento e tudo isso acabaria, todo esse inferno que nós vivemos aqui no Brasil, de pai matando filho, filho matando pai, de violência, de roubo, acabaria. As pessoas se transformariam e isso seria um grande avivamento. Mas estamos distante dele porque pessoas não querem a Cristo. As pessoas querem o que ele pode nos proporcionar. Desculpa, para mim isso é verdade. Amém? Hoje. Pessoas como nós, que buscamos Cristo de verdade, nós não somos bem quistos, nós não somos bem ouvidos. Amém? Porque se eu virar para você e falar, olha, sabe o que você merece? O inferno. As pessoas vão se assustar, não vão? Mas mostra a tua vida diante de Deus para você ver o que você merece. O seu tempo de oração, o seu tempo de devocional, o seu tempo buscando a Cristo. É complicado, gente. 2, é uma noiva santificada por Cristo. Entregou-se por ela, e o texto diz ali, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Olha lá, Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Segunda parte aqui, é uma noiva santificada por Cristo, é uma noiva transformada por Cristo e em Cristo. Aleluia! Olha só, é uma igreja purificada pelo lavar da água mediante a palavra.
A verdadeira igreja de Cristo tem a marca do sangue de Jesus, é justificada, santificada, remida e tem garantia do perdão da cruz, do Calvário. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus tem um importante papel pela purificação. Fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma quando nós a recebemos de verdade, num conteúdo dela do jeito certo, sendo mostrada da forma certa, interpretada da forma certa. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, gente, é não expor a Bíblia devidamente como ela é. Ficar catando um texto aqui, outro texto ali, outro texto lá, outro texto acolá. Ah, mas a pregação da palavra... Gente, a pregação da palavra é ensino. A pregação da palavra ela tem que mudar as pessoas. Ela tem que colocar na mente das pessoas a verdade do Evangelho. É entender palavra por palavra, texto por texto. Amém? Tem gente que passa a vida inteira ouvindo pregações e pregações e pregações e nunca entende é nada. Você sabe por quê? Porque ela não é exposta, ela não é ensinada. Em muitos lugares as pessoas elas são levadas pelo erro. Por quê? Não mudou muita coisa. Hoje em dia você tem a Bíblia aí para você comprar. É o livro mais vendido. Mas de que adianta você ter uma Bíblia em casa se você não a lê? Ah, mas Carlos, eu não a entendo, Carlos. Eu não entendo a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. E hoje há a revelação dela. A revelação dela veio através do Espírito Santo para nós. Ou você acha que Paulo, Pedro, João não foram tomados do Espírito Santo? Os profetas. Toda essa inspiração que Deus enviou foi o Espírito Santo conduzindo cada um deles, nas atitudes de cada um deles. O Espírito Santo nos conduz hoje. Claro, conduz aqueles que o ouvem e que o entendem. Então, se você não entender a palavra de Deus, você está fazendo alguma coisa errada. Leia e peça o auxílio do Espírito Santo. Tá, mas ainda assim, Carlos, eu tenho dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A Igreja do Nazareno tem, todo domingo às 10 horas da manhã, a EBD. Eu sei que é difícil, gente. EBD online, é difícil para o professor, é difícil para as pessoas não perguntam. Quando nós estamos juntos ali em roda, ainda assim as pessoas ficam meio assim de perguntar, mas o Odmar está preparado para responder. Você pergunta? Você tem alguma dúvida na Bíblia? Sabe quem você tem? Você tem o seu pastor. Na igreja nós temos 4 pastores. Fora isso, um professor de EBD. Amém? Que está preparado para responder qualquer dúvida. Eles estão preparados para te ajudar. Mas você não busca. Tem alguma dúvida na palavra? Busque ajuda. Busque entendimento. Tem pessoas capacitadas e gabaritadas na Igreja do Nazareno para te responder isso a qualquer momento. Amém? Eles te darão a chave do entendimento. E se você clamar pelo Espírito Santo na hora que você estiver lendo, eu lembro na época da Igreja Católica, não é heresia isso, tá? Nós cantávamos a musiquinha. A voz descer, divina luz, a voz descer, divina luz. Para quê? Para que essa divina luz nos abrisse os olhos no momento de ler a palavra de Deus. Eu lembro disso, eu era pequena, era coroinha, né? Sim. Eu ajudava o padre ali a servir a ceia, a hóstia, aquela coisa toda, carregava o ostensório, carregava o vinho, carregava o pão, fazia tudo isso. E eu lembro dessa musiquinha todas as vezes, porque antes a gente fazia toda vez um devocional, então ele fazia a gente cantar essa musiquinha para ler o texto do dia, o inário do dia da missa, para que nós pudéssemos entender, para a gente fazer as coisas entendendo o que estávamos fazendo. E na nossa igreja tem a mesma coisa, nossos pastores estão lá para isso. Para que você entenda, mas procure ajuda, procure instrução, tá? Que Deus vai revelar as coisas para você, amém? Então, nós precisamos entender isso. A palavra nos purifica, a palavra nos ensina, a palavra nos destra, nos mostra o caminho. Precisamos buscar na palavra de Deus, para que essa igreja pura, para essa igreja que Ele entregou-se por ela, morreu por nós, para santificar, tendo nos purificado pelo lavar da água mediante a palavra, pelo lavar do teu sangue, a igreja que tem a marca do sangue de Cristo, a purificação pelo sangue de Cristo, amém? 3, é uma noiva perfeita. Olha só,
para apresentá-la a si como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e incorruptível. Amém? Santa e incorruptível, olha lá. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e incorruptível. Cristo morreu para isso. Para que essa igreja seja purificada, para que ela seja santa, para que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados. Quando João Batista diz, arrependei-vos, 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 era para que isso acontecesse, para que quando o Messias chegasse nós o reconhecêssemos. Nós não, eles naquele tempo. Porque nós somos agraciados por simplesmente ouvir e crer. Porque nós cremos na palavra de Cristo, nós tivemos a revelação também. Quando nos convertemos, quando nós conhecemos a palavra, quando a palavra nos enche, e aí aquilo tudo testifica, o Espírito Santo nos toma, nós passamos a entender o que é arrependei-vos, o que João Batista falava, o que Cristo falava. Amém? Então vamos lá. É uma noiva perfeita. Notem algumas características da igreja, noiva de Cristo. Olha só o que a igreja deve ser: gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, sem culpa. Essa é a igreja de Cristo. Apesar de todas as limitações humanas da igreja, no dia das bodas do Cordeiro, veremos esta igreja totalmente preparada, sem nenhuma mancha, santa, inculpável e cheia de glória do Senhor. Com certeza, um avivamento espiritual levará a igreja a ter estas qualidades. Isso é óbvio. Nós precisamos viver isso, nós precisamos viver isso urgente, gente. A igreja precisa ter esse despertamento para buscar um avivamento. E é urgente, é logo, é agora. Amém? Aperfeiçoando-se, preparando-se para aquele grande dia, o dia das bodas. Deus está mais interessado do que qualquer um de nós em que a sua igreja esteja repleta da vida de Cristo Jesus, para manifestar o seu poder ao mundo, implementando o reino aqui na terra. Participe fielmente e fervorosamente deste plano de Deus. Amém? É nosso dever. É nosso dever. Se nós cremos em Cristo, é nosso dever. Buscar fielmente todas essas coisas aqui que foram relatadas. Santa, incorruptível, uma igreja preparada, uma igreja que busca, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que busca o Senhor, que só vive para o Senhor com os olhos fitos na cruz. Vamos nessa? Vamos buscar isso? Amém? Tudo aquilo que for necessário, que você precisa, tudo aquilo que você necessita, a Bíblia já diz. Não precisa o Carlos falar. E o Espírito Santo confirma dentro de você esta realidade. Então esteja preparado para viver essa bênção, este milagre, a nova chance de ser uma pessoa completa em Cristo Jesus. Deus quer um avivamento. Deus anseia por esse avivamento. Deus busca em nós uma pureza. Deus quer que nós nos purifiquemos para que esse avivamento chegue a nós. Arrependei-vos dos nossos pecados, pois é chegado o reino dos céus. Transformação de mente, transformação de espírito, uma busca incessante pela verdade, pela palavra. Amém? Deus te deu o direito. Deus disse que nós temos o direito, sim. Em Cristo Jesus, após a morte de Cristo, nós temos esse direito. Mas somente a partir do momento que nos arrependemos e nos voltamos a Ele. E aí Cristo vem e nos diz: vai e não peques mais, a tua fé te salvou. Amém? Vamos ansiar sobre este avivamento. Vamos buscar este avivamento e ele virá. E você vai ver que tudo isso que eu estou te dizendo é pouco, é nada perto do que virá. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Hoje, motivo de oração, ore para que cada membro da igreja conheça os propósitos de Deus para esse mundo. Peça ao Senhor Jesus que santifique e fortaleça cada membro da sua igreja. Ore para que venha um avivamento espiritual que leve a igreja a cumprir os propósitos de Deus. Hoje o foco é a igreja que nós vivemos. Amém?
Vamos orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, clamamos a Ti, Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude a compreender, a entender e a buscar em Ti, Senhor, as verdades do reino de Deus. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada um dos membros, cada um dos participantes da Igreja do Nazareno, não só de Penápolis, mas de todas as igrejas, Senhor, a entenderem os propósitos de Deus para cada um, para cada membro, para cada irmão, para cada ovelha, Senhor Deus. Vá, Senhor, tocando a nossa direção, vá tocando, Senhor, os nossos líderes, os nossos pastores, reverendos. Vá tocando, Senhor, para que eles levem o Teu povo ao caminho certo. Levem o Teu povo ao caminho de Jerusalém, da nova Jerusalém adornada, bela e santa. Em nome de Jesus, Pai. Santifique e fortaleça cada membro da nossa igreja, Senhor Deus. Que a palavra toque o coração de cada um deles, eles sejam lavados e remidos e transformados pela Tua palavra, Senhor. Que as pernas não vacilem, que os olhos não vacilem, Senhor, mas estejam voltados e fitos totalmente na cruz do Senhor Jesus. Que venha um avivamento espiritual, que leve a nossa igreja, Senhor, a cumprir os propósitos de Deus para ela, Pai. Nós ansiamos e Te pedimos, Senhor Deus. Venha mais uma vez, faz novamente, Senhor. Agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia de Pentecostes, Pai. Um dia que nós devemos comemorar, sim, porque foi o dia que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, Pai. 50 dias após a Páscoa, Deus. 7 dias após o nosso Senhor ser levado ao céu para se assentar à direita do Pai, com a promessa de ir fazer morada para vir buscar a sua igreja santa, pura, inculpável, Senhor Deus. Nós queremos fazer parte disso, Deus. Nós queremos ser esta igreja. Então nos ajuda, Senhor Deus. Nos prepara. Abra os nossos ouvidos e o nosso entendimento, Pai. Dá-nos uma sede de buscar a Tua palavra. Dá-nos uma sede de buscar o conhecimento que há neste livro sagrado, maravilhoso, Deus, que eu amo tanto. Ó Pai, tende perdão, tende misericórdia de cada um de nós, pecadores, falhos e fracos, tendenciosos a pecar. Mas se o Senhor estiver segurando as nossas mãos, Senhor, eu creio que nós conseguiremos andar nos caminhos retos, às vezes dolorido, mas reto do Senhor, sem atalhos, sem erro, mas um caminho que leva diretamente à sua cruz. É isso que nós pedimos e ansiamos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Deus tem nos abençoado grandemente. Já são 13 dias. Faltam aí 27 dias para completar os 40 dias, tá? Compartilha com as pessoas. Logo mais esse vídeo estará no canal da Igreja do Nazareno no YouTube, estará na página do YouTube. Então, gente, olha, compartilha. Leve isso para as pessoas que necessitam de ouvir esta palavra. Amém? Não é porque eu estou falando, não. Amém? Leve a Igreja do Nazareno a todos os lugares também. Leve a palavra do seu pastor, do nosso pastor, a todos os cantos. Porque nós pregamos a palavra de Deus. Nós queremos abrir os olhos dos nossos membros para que eles vivam com perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que nós ansiamos. E que esse avivamento venha sobre cada um de nós, transformando a nossa mente, transformando a nossa vida, nos levando a lugares mais altos junto com o nosso Senhor. Amém? Amanhã começa a terceira semana. Amém? As condições para o avivamento. Nós vamos estudar o que é necessário para que o avivamento chegue. Isso vai ser muito importante. Muito importante entender quais são os requisitos para isso. Existem sim algumas regrinhas. Existem coisas a seguir. E a primeira delas a gente já conhece. Arrependei-vos dos nossos pecados. Amém? Deus os abençoe. Logo mais às 7h30 teremos o nosso culto. Culto presencial para quem pode estar. Tá bom? Quem for na igreja, quem não tiver nenhum tipo de doença, alguma coisa do tipo assim, ou, né? Venha, traga sua máscara, lá vai ter o álcool gel, estaremos lá participando como igreja. Quem não puder, esteja online aí com a gente, através da página do Facebook da Igreja do Nazareno de Penápolis, né, e seja grandemente abençoado. Eu creio que Deus enviará uma palavra maravilhosa, uma palavra de fortificação, uma palavra que nos trará um norte para os nossos dias. Amém?
e estejam contentes. Espero vocês amanhã às 4 horas da tarde. Amém? Deus os abençoe, cada um de vocês. Que o Espírito Santo esteja aí, na sua casa, te abraçando, te tocando, te transformando, em nome de Jesus. Amém? Tchau.